Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, muita alegria que eu estou aqui com vocês nesta noite que se inicia, para novamente estudarmos a palavra do Senhor e meditarmos na sua palavra. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar juntamente com vocês, crescendo no conhecimento e com certeza também crescendo na graça do Senhor, certos de que cada aprendizado e cada ensinamento que nós recebemos da parte de Deus é para nosso amadurecimento, para nós colocarmos em prática e sermos obedientes, seguindo a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar convosco e gostaria de fazer uma oração pela sua vida, pela nossa vida, aliás, por nossas famílias, por tudo que nós estamos enfrentando neste momento, sabendo e tendo a certeza no nosso coração de que Deus é aquele que alcança as nossas vidas, é aquele que nos abençoa, é aquele que alcança o nosso coração e nos conforta neste momento. Como os irmãos sabem, meu pai foi acometido de Covid já há alguns dias, infelizmente teve que ser hospitalizado, mas graças a Deus está se recuperando bem. E as notícias que me chegou hoje, no final da manhã, foi de que provavelmente no domingo ele já tenha alta para a glória do Senhor. Então, graças a Deus por isso e louvo a Deus pela sua vida, pois com certeza acredito que vocês estiveram orando em favor de meu pai para que ele se recuperasse. Também vamos continuar apresentando aí as famílias, os irmãos que estão adoecidos, né? Estão em recuperação também do Covid. Outros numa situação bastante delicada, mas que nós possamos apresentá-los diante de Deus. Também aqueles que perderam seus entes queridos, para que o Senhor os conforte e alcance seus corações nesta noite. Oremos a Deus neste momento, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. Pai, nos visite, Senhor, nesta noite, ó Deus, com a Tua presença. Nos visite, Senhor, nesta noite com a Tua palavra. Visite a nossa mente, visite o nosso coração, nosso intelecto, Senhor. Que possamos crescer e amadurecer, ó meu Pai, no nome de Jesus, através do conhecimento da Tua palavra. Pois nós não queremos errar, nós não queremos falhar contra Ti, nós não queremos pecar contra o Senhor. Queremos sim cumprir o nosso dever como cristãos e sermos obedientes à Tua palavra, sendo fiéis a Ti, ó Deus, em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de pensar, em toda a nossa maneira de agir, em toda a nossa maneira de conduzir a nossa vida. Pai, visita, Senhor, nossos irmãos que estão doentes, ó Pai, com Covid. Alcance, Senhor, os seus corações, repreendendo, ó meu Deus, este vírus maligno, fazendo com que, Senhor, a sua saúde se recupere, ó Pai. Repreenda toda infecção causada, toda inflamação, ó meu Deus. Traga saúde, meu Pai, aos nossos irmãos, assim como o Senhor está visitando ali, meu Pai. O alcance, Senhor, neste momento, ó Deus, os alcance, Senhor, agora. Pai, visita também os parentes queridos, ó Deus, os irmãos, ó Pai, que perderam algum ente querido, algum amigo, algum parente próximo, algum membro de sua família, e consolar a sua alma, consolar os seus corações e alcançar as suas vidas nesta noite. É no nome do Teu Filho querido que nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, queridos. Só ajustar uma coisinha aqui, queridos. Pronto, já estou de volta. Vamos ao ensinamento da palavra do Senhor. Estávamos a semana passada falando a respeito de um mandamento, que é o amor, mandamento este que todos nós devemos seguir. O próprio apóstolo João se inclui neste mandamento para que sejamos obedientes a ele, pois este é, se não
o único ou o maior mandamento que baseia toda a vontade de Deus, que é o amor. Seja amando a Deus ou seja amando o próximo como a si mesmo. E amando o próximo como a si mesmo também entra a questão de amar a si mesmo. O amor deve permear a nossa vida como um todo, como cristão, pois foi para isso que Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, foi para isso que Jesus Cristo foi enviado para de fato trazer salvação às nossas vidas. Queria então ler o versículo de número 6, que é o objeto dessa epístola que João destina à igreja da Ásia Menor, ou à senhora e seus filhos, como ele chama a igreja ali na Ásia Menor. No versículo 6 da segunda epístola de João, diz o seguinte: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Vamos ler novamente? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Que amor é este? Amor é que andemos segundo os seus mandamentos. Os mandamentos dizem principalmente concernentes ao reino de Deus, a sua presença, o seu nome e o relacionamento com o próximo. De não cobiçar o que é do outro, de não matar, de não roubar e tantas outras coisas que o mandamento ou os 10 mandamentos estão relacionados. E todos os mandamentos estão direcionados ao bom relacionamento entre as pessoas e o relacionamento com Deus. João deixa muito claro que existe então uma interligação ou uma interdependência, ou seja, uma dependência interna muito próxima entre o amor e a obediência. Se você ama, você é obediente a Deus. Se você é obediente a Deus, então você ama ao Senhor, você ama ao seu próximo. Quando você obedece os mandamentos, então, na verdade, você está demonstrando o amor que você tem, seja em relação a Deus ou seja em relação ao próximo. Nós entendemos que um explica o outro, segundo João. Né? Para entender que um depende necessariamente do outro, não existe amor sem obediência e não existe obediência sem amor, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 2. Viver em amor como Cristo nos ensinou. Eu gostaria de ler juntamente com vocês esta passagem que se encontra em Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 2. Só um instante que nós já estaremos lendo. Efésios, capítulo 5 e o versículo de número 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em duas versões, pelo menos, para que os irmãos tenham aí diferentes, não visões, mas interpretações linguísticas de época ou cultural, quando foi transcrita ou transliterada a Bíblia para o nosso idioma. Então, capítulo 5, versículo 2, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Na versão internacional diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A nossa vida, queridos, precisa ser uma vida de cheiro agradável a Deus, ou a nossa vida precisa ser uma vida agradável, de um aroma agradável ao Senhor. Como se o Senhor tivesse olfato como um ser humano, e quando ele inspirasse em suas narinas,
ele de fato sentiria um bom aroma, um bom cheiro de Cristo sobre as nossas vidas, como um sacrifício agradável, né? E aí as pessoas às vezes ficam perguntando que aroma deve ser esse? Que cheiro suave é esse que chega às narinas do Senhor? Se nós formos levar ao pé da letra, no Antigo Testamento, o cheiro que subia ao céu do sacrifício era o cheiro da carne queimada ou da gordura queimada e oferecida a Deus. É o cheiro de churrasco, né? Quem não gosta de um cheiro de churrasco, na verdade, queridos? Mas levando no âmbito espiritual, esse cheiro que para nós fisicamente é tão agradável, Deus então também espera que a nossa vida, ao nosso caminhar, a nossa obediência, o nosso servir a Deus, a nossa caminhada aqui nesta terra, ela seja tão agradável como um cheiro de churrasco, como um cheiro de oferta queimada a Ele. A nossa vida precisa ser atrativa, agradável às narinas do Senhor, aos olhos do Senhor, deve saltar aos olhos do Senhor a nossa vida como vida de alguém que é obediente, servindo ao Senhor com alegria. Como é que o ser humano ele pode demonstrar ou como o ser humano demonstra o seu amor a um ser espiritual, né? Sendo mais específico a Deus. Para nós demonstrarmos o nosso amor às pessoas físicas, nós temos uma infinidade de formas de mostrar. Eu posso fazer um gesto de afeto, eu posso fazer um gesto de carinho, eu posso fazer um gesto de caridade, eu posso fazer um gesto das mais diversas formas, num abraço, num acolhimento, numa palavra de apoio, de esperança, eu posso levar um alimento, eu posso trazer respostas às necessidades, dificuldades que alguém esteja enfrentando, eu posso de N maneiras demonstrar o meu amor sobre as pessoas físicas, sobre as pessoas na sua vida no dia a dia, mas isso fisicamente, falando, tocando, entregando algo necessário, orando por aquela pessoa, demonstrando interesse, emprestando ouvido para ouvir, enfim, nós temos uma infinidade de formas de demonstrar amor às pessoas. Agora, como eu consigo demonstrar amor a um ser espiritual? Né? Se quando eu demonstro amor para alguém é porque este alguém está precisando de algo, está necessitando de algo, como eu apresento o amor a alguém que não precisa de nada? Como eu demonstro meu amor a alguém que já tem tudo? Como eu demonstro amor a alguém que criou todas as coisas, que tem poder criador de todas as coisas? Como eu apresento o amor, eu, ser humano limitado, fraco, às vezes medíocre, como é que eu posso demonstrar amor a um Deus tão poderoso, tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, tão santo, a um Deus que é criador dos céus e da terra? Ele é criador, inclusive, da minha própria vida. Ele é Senhor e Salvador do mundo. Como eu posso demonstrar amor a esse Deus? Existe apenas uma única forma. Existe apenas um único caminho para que eu ame a Deus, que eu demonstre o meu amor a Deus. E esta única forma é sendo simplesmente obediente a Ele. Como você demonstra amar a Deus? Guardando os seus mandamentos. Guarda os seus mandamentos e você estará demonstrando o seu amor por Deus nosso Senhor, por Deus nosso Criador, por Deus aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Ou seja, sendo obediente a Ele, permitindo que os seus mandamentos sejam o nosso guia, o nosso direcionador, o que conduz a nossa vida. Eu queria ler contigo nesta noite algumas passagens bíblicas. Está em João, capítulo de número 14 e versículo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14 e versículo de número 15. Vou ler nas duas versões novamente, na Almeida Corrigida Fiel e na nova versão internacional. Então, perdão, perdoe que engasguei aqui, deu uma tosse inesperada. João capítulo 14 e versículo de número
15, que diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Na nova versão internacional diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Né? No capítulo 15 e o versículo de número 10. Capítulo 15, o versículo de número 10 diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Nova versão internacional diz assim: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. E para nós encerrarmos essa leitura a respeito de demonstrar o amor a Deus e de permanecer no seu amor, nós vamos ler 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 5 e os versículos de números 2 e 3. 1 João, capítulo 5, os versículos 2 e 3, que diz assim: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qual que é o amor de Deus? Como que a gente demonstra nosso amor a Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Na nova versão internacional diz: Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus. O que consiste o amor a Deus? Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nós acabamos de ver aqui, queridos, que existe uma forma de amar a Deus. Existe uma forma de demonstrar amor a Deus. Quando eu falo que amo a Deus, eu já não estou amando Ele. Eu te amo, Senhor. Não, dizer uma palavra de amor é uma coisa, amar é outra. Existem muitas pessoas aí no mundo, por exemplo, que dizem que amam seus filhos, que dizem que amam suas esposas, que dizem que amam seus maridos, que dizem que amam seus pais e, na verdade, tratam eles como se fossem nada. A boca fala uma coisa e as ações dizem outra. Né? Os noticiários estão repletos de notícias ruins de pessoas que dizem que amam uns aos outros e acabam cometendo cárcere privado, acabam tendo um ciúmes doentio, acabam agredindo verbalmente, fisicamente, acabam maltratando seus filhos, acabam sendo abusivos na sua autoridade, no seu poder em relação aos seus filhos, distratam seus pais, deixam seus pais à míngua quando envelhecem. Então, dizer que ama, sim, todo mundo pode dizer. Mas amar de verdade consiste em práticas, em ações que realmente revelam amor de acordo com o mandamento do Senhor. Então, como você ama a Deus, não é só falando, ai Senhor, eu te amo, aquele momento do culto maravilhoso que o louvor tocou seu coração, e você está mexido emocionalmente, você diz palavras lindas e maravilhosas, faz promessas a Deus e coisa e tal, mas em que momento que você demonstra realmente que você ama o Senhor? É no momento que você é obediente. Quando você é obediente, quando você obedece ao Senhor, você demonstra que o ama. Uma outra forma de demonstrar que realmente amamos a Deus, ou seja, uma forma que de fato o amamos e não somente com palavras, é amar ao próximo. Quando amamos o próximo, como a nós mesmos, nós cumprimos a lei. Quando nós cumprimos a lei, nós estamos obedecendo ao Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós o amamos. Então, de que forma que eu demonstro que eu amo a Deus? Sendo obediente. Quando eu amo o meu próximo, o que eu estou fazendo? Sendo obediente ao mandamento do Senhor. E nisto eu sou conhecido como alguém que ama a Deus. Mas, pastor, cumprir a lei? Mas nós não estamos na época da graça? Sim, querido, sim. Mas cumprir a lei, neste caso, não é estar debaixo do jugo da lei para gerar salvação em você, mas sim entender que a lei ela revela qual é a vontade de Deus para o seu povo.
Nela está o que Deus espera de nós em nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Considerando que os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou resume toda a lei, ou seja, a vontade de Deus para nós seres humanos, está relacionada, demonstrada através da lei também. Apenas por isto temos esta correlação em relação à lei e os mandamentos em relação ao período da graça que nós estamos. Então, correlacionando essa questão de a lei do Senhor, que ela é a palavra de Deus, inclusive, né? Se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, então a lei é a palavra de Deus. E ali revela o cuidado de Deus para com o ser humano, porque toda a lei ela reflete a forma como o ser humano deve se relacionar com Deus e como deve se relacionar com o próximo. E toda ela se resume em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 40. Quero ler com vocês Mateus, capítulo de número 22 e o versículo de número 40, que diz assim: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora, quais são esses dois mandamentos? Aí você volta alguns versículos para trás, no versículo 37, que diz assim: E disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Na versão internacional diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A vida cristã, queridos, não está pautada pela lei e muito menos ela é responsável pela paz de Deus conosco. Mas os mandamentos que são exigidos de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, como eu e você, devem ser guardados e obedecidos, pois representa a escolha que o cristão faz em querer ser discípulo de Jesus. Jesus nos chamou para a liberdade do pecado e não para vamos dizer assim, e não nos chamou para a liberdade da responsabilidade ou do compromisso em andar na verdade e no amor. Ele nos chamou para ser livres do pecado. Ele nos chamou para ser libertos do pecado e não sermos libertos da responsabilidade ou sermos libertos do compromisso em andar na verdade e no amor, que são os mandamentos do Senhor. Jesus nos chama para uma responsabilidade. Ele nos chama para um compromisso quando nós o escolhemos como Senhor e Salvador de nossa vida. E não é por causa dos nossos esforços em cumprir esta vontade que nós somos salvos. Nós não cumprimos para ser salvos, nós cumprimos porque nós somos salvos. Este é um compromisso que Deus espera de nós, através de Jesus Cristo, de que nós sigamos os seus mandamentos. Se a lei é revelação da vontade de Deus, ela não pode ser contraditória à liberdade que Cristo nos chamou. Do contrário, seria uma libertinagem. Então, para se fazer qualquer coisa e desrespeitar os limites do próximo e os de Deus, inclusive de forma prejudicial, assim os valores cristãos devem ser pautados pela lei moral de Deus, onde se resume nos dois grandes mandamentos de amar o próximo e também amar a Deus. Queria ler aqui alguns versículos com vocês, em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 17 ao 20, que diz assim, Mateus, capítulo 5, os versículos 17 ao 20.
e ler só na versão internacional. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Entrar no reino dos céus, queridos, depende de obediência. Por que é que você passa a fazer parte do corpo de Cristo? Primeiro, porque você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Cristo e que ele foi enviado para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Essa é a primeira coisa. É uma fé que traz esperança de salvação. Mas para você crer que Jesus Cristo é o Senhor e te traga a salvação, você automaticamente passa a crer que os seus ensinamentos são verdadeiros e devem ser seguidos. Caminhar de forma obediente na vontade de Cristo está inerente à salvação. Não é por seu mérito. De novo, não é por nosso mérito que nós somos salvos. Jesus Cristo nos trouxe salvação de graça. A graça nos alcançou e fomos salvos. O seu sangue nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado, expia os pecados de nós, e nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque o Senhor vai conduzir a minha vida. Como é que Deus conduz a vida de alguém? Deus espiritual conduz a vida de alguém físico, através dos seus mandamentos. E como ele me conduz? Quando eu amo, quando eu sou obediente aos seus mandamentos. Vocês percebem, queridos, que tudo está interligado, que tudo está totalmente conectado com a vontade de Deus, e que esses mandamentos revelam qual é a sua vontade do bom relacionamento entre nós, homens, mulheres, crianças, idosos, e a vontade do Senhor se reflete através desta relação. Abra sua Bíblia também, Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 4. Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 4, que diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou, na versão internacional, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu ando no Espírito, querido? Eu vou andar sempre de olhos fechados e orando, inspirado ali no êxtase espiritual? Não, andar em Espírito é andar cumprindo o mandamento do Senhor. Aquele que anda na carne não anda no Espírito, porque o Espírito conduz a nossa vida segundo o mandamento de Deus. A pessoa mais espiritual é a pessoa mais obediente. Não é porque ela fala mais em língua estranha, não é porque ela profetiza mais. Claro que essas coisas são extremamente importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação, para a edificação da igreja, mas quando nós falamos de espiritualidade mesmo, está relacionado à obediência. O que adianta profetizar e não obedecer? O que adianta falar em centenas de palavras em línguas estranhas e não agradar ao Senhor com um cheiro agradável às suas narinas, com a obediência de nossa vida diante do Senhor? Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos servir ao Senhor em obediência. Nós encerramos aqui, então, a primeira parte da destinação da carta de João à igreja, onde estaria tratando sobre as questões internas da igreja naquele momento, sobre o que a igreja estava passando e precisando naquele instante, e agora nós vamos dar um foco que entra nos versículos 7 ao 11,
relacionados à situação externa da igreja, o que externamente ela estava vivendo e os possíveis ataques que ela poderia sofrer ou já estava sofrendo de forma vinda da parte externa da igreja, ou seja, de pessoas que não eram membros, de pessoas que não faziam parte do rol de membresia daquela igreja, que não eram da comunidade local, mas que estavam sendo atacadas por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos doutores da palavra do Senhor. Assim nós temos esta visão do que João escreve nos versículos 7 ao 11. Nesses versos, João deixa de direcionar as suas palavras para os crentes fiéis. Lembra que ele estava agradecendo aos cristãos, né? Estou muito feliz porque vocês guardam os mandamentos do Senhor, estou muito feliz porque vocês mantêm aquilo que aprendemos desde o início, estou muito feliz com vocês, lembra? Agora ele deixa de direcionar as suas palavras às pessoas que ele estava feliz, para os crentes que eram fiéis ao Senhor, e ele passa a direcionar suas palavras para os falsos mestres. Ele direciona a sua palavra a esses enganadores, pois embora estivesse grato pelos crentes fiéis, algo o incomodava profundamente, ao ponto de ter sido impelido a escrever a respeito do que estava acontecendo. Se não fosse algo importante, se não fosse algo de extrema relevância, se não fosse algo que realmente pudesse prejudicar a igreja, eu tenho convicção no meu coração de que João não iria perder o seu tempo escrever uma carta, de mandar um mensageiro e destinar essa carta àquela igreja na Ásia Menor. Mas algo estava incomodando João, algo que era de bastante gravidade, bastante seriedade e que ele precisava combater. Estava acontecendo ali. Como é citado nos versículos 4 a 6, muitos enganadores entraram no mundo e assim ele fundamenta a sua petição à igreja devido aos perigos apresentados pelos falsos mestres. Seu principal erro, o erro ali dos falsos enganadores, dos falsos mestres, era de negarem, veja bem, olha o pecado que aqueles enganadores e falsos mestres cometiam. Eles negavam a encarnação de Cristo e seu caráter de um, como eu posso dizer assim, quando eles negam a encarnação de Cristo, o caráter deles é comparado por João como um enganador e um anticristo, ou o enganador e o anticristo. João admoesta os cristãos daquela igreja com duas direções, onde a primeira é para não deixarem ser enganados e perderem a sua recompensa completa, como vocês podem ver nos versículos 8 e 9, e a outra forma com que João ele admoesta a igreja diz respeito a não serem ou não darem qualquer tipo de encorajamento a tais enganadores, ou seja, ele não queria que eles deixassem ser enganados para perder aqueles que eles tinham conquistado até então, e também ele dá uma demonstração a não dar nenhum tipo de encorajamento, ou seja, nenhum tipo de hospitalidade, nenhum tipo de suporte para que aquelas pessoas que estavam ali se sintam à vontade de continuar fazendo o que estavam fazendo, que é trazer a enganação e o ensinamento errado para o povo. Então, João ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro, cuidado para vocês não perderem aquilo que vocês conquistaram até agora. Vocês começaram bem, a salvação está dentro de vocês, através de Jesus. Vocês são povo eleito, fiel, gratos a Deus. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. O galardão de vocês está preparado, então cuidado para não perder o que vocês alcançaram com esses falsos ensinadores. E outra, além de vocês não serem enganados, não quero que vocês sejam hospitaleiros, não quero que vocês deem suporte a essas pessoas para que elas não se sintam à vontade a continuar a fazer o que estão fazendo. Ou seja, quando você dá uma hospitalidade, você abençoa a pessoa que está fazendo a coisa errada, é como se você estivesse incentivando ela a continuar. Não, você está pregando a mentira, mas fica aqui em casa, não tem problema, eu sou cristão, eu quero te abençoar. A pessoa está se sentindo livre, confortável de continuar a fazer o erro que estava cometendo. Ela precisa então entender que se ela vai continuar errando e ela não quer mudar,
essa pessoa que promove a mentira e faz com que as pessoas corram risco de perder a sua salvação, ela não deve ser incentivada, não deve receber hospitalidade, ela não deve estar no meio do povo de Deus, porque está trazendo prejuízos para o reino de Deus por causa dos seus falsos ensinamentos. É como se fosse alguém enviado pelo próprio diabo no meio da igreja, e João estava incomodado com isso, e esta pessoa deveria ser, ou estas pessoas não deveriam ser aceitas, ou sequer receber algum tipo de hospedagem ou hospitalidade dos nossos irmãos ali na igreja da Ásia Menor. Pastor, mas João era o apóstolo do amor, como é que ele está sendo tão duro? Veja bem, queridos, ser justo e agir com justiça também está relacionado ao amor. O amor que ele tinha pela igreja, o amor que ele tinha por Jesus Cristo, o impeliu a combater os falsos mestres, os falsos os falsos mestres e os enganadores, né, os falsos profetas, o impeliu a combatê-los de uma forma bem aberta para que o reino de Deus não fosse prejudicado. Versículo de número 7, queridos, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, não é um enganador, é o enganador, e é o anticristo. Ele não é um anticristo qualquer, não é só mais um, ele é o anticristo. Ou seja, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é um anticristo. Ele trabalha contra Cristo. Ele fabrica mentiras, ele propaga mentiras, ele faz com que o povo erre, o povo engane, o povo caia, ele faz com que o povo tropece, ele faz com que o povo seja de fato guiado para o abismo. O próprio Senhor Jesus advertiu aos seus apóstolos que surgiriam falsos cristos e falsos mestres, como nós podemos encontrar em Marcos, no capítulo 13, versículos 22 a 23. Vamos ler Marcos, capítulo de número 13. Então, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13. Vamos ver aqui. Marcos 13. Marcos capítulo 13, versículo 22, 23 diz assim: pois aparecerão, olha o que Jesus Cristo está dizendo, pois aparecerão falsos cristos, olha, falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Ou seja, Jesus já estava profetizando de forma a alertá-los de forma antecipada, dizendo: vão aparecer falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Ou, se você quer levar só ao pé da letra, falsos cristos e falsos profetas, e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Assim, todos os apóstolos deveriam ter cuidados como estes, seja por sua própria vida ou pela igreja do Senhor. Então, João está, na verdade, seguindo uma orientação e uma advertência de Jesus Cristo para a sua vida, para que ele cuidasse de si mesmo e cuidasse da igreja do Senhor. O mais desafiador aqui é que os falsos mestres não vinham contra Cristo diretamente. Eles vinham em nome de Cristo. Eles usavam o nome do Senhor. E aí, como distinguir? Ah, mas ele é nosso irmão em Cristo, eu vou julgá-lo. Ah, mas ele faz parte do nosso meio, ele chegou aqui, é tão bonzinho. Ah, como é que eu vou conduzir, como é que eu vou negar uma hospitalidade a ele? Bom, Jesus já o advertiu. Se você quiser continuar a dar hospitalidade a alguém que trabalha contra Jesus, você está ajudando o enganador e o anticristo a manter
a sua vontade de enganar, de mentir e de proliferar a condenação. O mais desafiador, como diz, é que eles vinham em nome de Jesus, em nome de Cristo. Eles não vinham contra. Inclusive, o problema é que vinham pregando suas falsas doutrinas. Como desconfiar de pessoas assim? Eles sutilmente se infiltravam na igreja, vindo de longas viagens, dizendo que estavam anunciando o evangelho ao mundo, porém, um evangelho com características sincretistas, ou seja, uma mistura de religiões e crendices pagãs, como no caso aí é o que estava acontecendo, se utilizando de doutrinas que são extra-bíblicas, como o paganismo que estava ali envolvido, como o judaísmo, como qualquer outra religião da época, havia ali uma mistura de doutrinas cristãs com as suas crendices culturais ou religiões anteriores ao conhecer, anteriores a de conhecer Jesus Cristo. Então, o gnosticismo muito envolvido dentro da doutrina, eles acreditavam que Cristo era o Senhor, mas eles negavam que ele tinha vindo em carne e osso, que ele teve um nascimento através de uma mulher aqui na Terra. É como se Jesus estivesse já vivendo aqui na Terra, em um determinado momento, aquela pessoa que era o carpinteiro, que era Jesus Cristo, ela se tornasse Cristo, ela se tornasse Jesus Cristo, ao invés de ter nascido já 100% homem e 100% Deus. Sem contar, é claro, queridos, os aproveitadores que usavam o nome de Cristo para tirar proveito em suas viagens da hospitalidade dos cristãos, onde chegavam e tinham igrejas estabelecidas. Muitos dos falsos profetas e mestres até acreditavam que estavam certos e criam naquilo que pregavam, mas infelizmente estavam pregando heresias e falsas doutrinas. O grande desafio aqui é o mesmo que vemos hoje. Temos igrejas, queridos, para todo tipo de público, inclusive para os verdadeiros cristãos, mas as pessoas estão buscando o lugar que lhe apresente a salvação ou um lugar para bater com suas próprias ideias e se sintam confortáveis no lugar onde está. Então, o que nós estamos buscando, ou o que os cristãos da atualidade estão buscando? Algum lugar que bata com as suas ideias? Eu penso dessa forma, eu tenho minha cultura, eu aprendi assim, eu entendo que deve ser dessa forma, então vou tentar encontrar uma igreja que eu me encaixe. Na verdade, queridos, não é que nós temos que encontrar uma igreja onde eu me encaixe. Eu tenho que buscar o encaixe no corpo de Cristo de forma verdadeira, onde se prega a verdade, onde se prega a palavra, onde não se tem doutrinas ou doutrinas distorcidas ou contraditórias em relação à palavra do Senhor. Assim, muitas falsas doutrinas e heresias estão servindo de fundamento para a fé de milhares, talvez de milhões de pessoas que estão com a sua salvação em xeque, que estão comprometendo a sua salvação, buscando um novo evangelho, buscando uma nova doutrina, buscando como se um anjo descesse do céu e dissesse: olha, o que fizeram até agora está tudo errado, as interpretações estão todas equivocadas, o Cristo que você serve não é este. Opa, é um novo evangelho? É uma nova doutrina? Uma nova igreja? O que Jesus Cristo de fato esteve fazendo então ao longo de 2000 anos? Brincando com as pessoas de serem crentes, para que depois de 2000 anos aparecesse de fato o evangelho verdadeiro? Ou o evangelho verdadeiro apareceu quando ele esteve aqui ministrando e se propagou até agora? Nós precisamos estar apercebidos, queridos. É claro que eu não estou falando de cultura religiosa, estou falando de doutrina bíblica, estou falando de questões teológicas voltadas para a salvação de nossa vida. E as pessoas estão brincando com coisa séria, achando que buscando ali alguma coisa onde ela se encaixe nos seus próprios ideais, como faziam esses falsos profetas e enganadores, trazendo uma doutrina que estava completamente fora da palavra do Senhor, fazendo as pessoas, os irmãos, acreditarem que os seus ensinamentos estavam corretos, mas na verdade estavam guiando eles para um abismo. Era um cego guiando outro cego, amados. E os dois estavam caminhando para dentro do abismo. Nós precisamos ficar muito atentos, aumentar a nossa vigilância,
pedindo graça ao Senhor para que esse tipo de ensinamento não venha nos conduzir para a condenação. Por que que isto era condenável diante dos olhos de João? Porque eram falsos mestres. Porque eles agrediam a fundamentação do plano de salvação de Deus, que enviou o seu Filho em carne, nascido de mulher, e padeceu com morte de cruz, ou apresentando, eles estavam ali combatendo porque apresentavam ali uma graça distorcida daquela que a Bíblia nos traz, ou uma visão distorcida que Deus tem em relação ao homem, tanto uma como qualquer outra que diminui Cristo e o plano divino de salvação, subvalorizando a Deus e o sacrifício de Cristo, ou supervalorizando o homem, não deve ter efeito ou não deve ser objeto de nossa fé. Precisamos estar atentos, tomar muito cuidado para não sermos enganados por falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Cuidado com novos evangelhos, com novas interpretações. É claro que a palavra de Deus ela renova o nosso entendimento. Nós começamos a meditar na palavra e ela acaba renovando o nosso entendimento, trazendo às vezes uma visão mais aprofundada, mas o cerne, doutrina fundamental de que Cristo veio como homem, foi filho de mulher, ele morreu, ele sofreu, ele padeceu mesmo, 100% homem, 100% Deus, ele foi aquele que de fato carregou sobre si as nossas dores, ele foi chicoteado, ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser o Senhor Jesus Cristo no momento que ele foi crucificado, ele foi entregue ali como filho de Deus. Ele veio para cá como filho de Deus. Ele não se tornou Jesus Cristo no meio da caminhada. Ele foi antes de nascer, ele foi ao Maria o conceber, ele foi depois do seu nascimento, ele foi durante a sua vida e ministério, ele foi durante a sua crucificação, ele foi após a ressurreição, ele é e sempre será o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos, nós vamos continuar na meditação desse versículo 7, mas o nosso tempo já está se esgotando e eu gostaria de agradecer a sua participação, o seu momento aqui conosco. Peço a Deus que Deus fale mais forte ao teu coração, para que você entenda que a palavra do Senhor ela não é um joguete. Deixa eu ver se eu me encaixo, deixa eu ver se vale a pena, deixa eu ver o ambiente. O que primeiro precisa ser avaliado, independente de qualquer coisa primeiro, é se a vontade de Deus está sendo obedecida e se ela está sendo ensinada de maneira clara, transparente, sem curvas e desvios, sem adições heréticas, porque nós precisamos defender o verdadeiro evangelho em nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos. Que Deus os abençoe e que o Senhor Jesus nos dê graça para que sigamos fiéis a Ele, para que nós nos encontremos nos ares no céu, para glorificar o seu santo nome por toda a eternidade. Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus, que eu agradeço a sua presença juntamente conosco e o Senhor continue te abençoando. Fiquem com Deus, queridos.